Salve Deus, graças a Deus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à realização desse grandioso trabalho. Vamos nessa bendita hora buscar uma sintonia em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, nessa espiritualidade bendita. Hoje, 16 de novembro de 2025, Itapecerica da Serra, São Paulo. Estamos nesse solo sagrado, na estrela candente, um lugar tão diferenciado nesse planeta Terra, um lugar maravilhoso, graças a Deus. A gente fez questão e agradece o Mestre Jesus Cristo de nos permitir se deslocar lá de Curitiba, Paraná, lá do Templo Leiro do Amanhecer, de Pinhais, a região metropolitana de Curitiba, zona leste, zona noroeste, nordeste de Curitiba, até aqui Itapecerica da Serra, São Paulo, para esse dia tão maravilhoso. Graças a Deus. Estamos aqui desde ontem. Esse aqui é o aniversário da nossa Estrela Candente, 6 anos de Estrela Candente no estado de São Paulo. Um sonho que se realiza, graças a Deus, através da unificação desse povo do Pai Seta Branca, através de todos esses irmãos e irmãs que se dão as mãos para que esse solo sagrado exista, para que esse lugar maravilhoso, tão especial, exista na nossa jornada. O povo está trabalhando, né? Graças a Deus. O povo está ali na estrela agora, tendo palestra com os aspirantes para a estrela aspirante. O povo está fazendo manutenção nessa bendita hora, aqui no solo sagrado, cortando o mato, que é uma área muito grande, né? Então o povo está ajudando, graças a Deus. O povo está na cozinha também, fazendo comida para esse dia tão maravilhoso e movimentado, graças a Deus. Logo mais teremos o Turigano, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo trabalho para o planeta Terra, tudo trabalho para o universo, tudo trabalho para cada um de nós, para a nossa vida, para o nosso transcendente, para a nossa jornada. O povo também está nessa bendita hora realizando o trabalho de pajezinho. Eu tenho a feliz e rica oportunidade de meu filho nessa bendita hora também estar nesse trabalho do pajezinho. É tão bom quando você tem a oportunidade nesse planeta Terra de se encontrar, dessa espiritualidade bendita te guiar, dessa espiritualidade bendita conduzir os seus passos. E eu tenho a certeza que hoje tudo que na minha vida eu tenho é por conta dessa espiritualidade bendita que me conduziu até aqui, que me permitiu ter uma doutrina, que me permitiu ter uma família, que me permitiu ter uma oficina de trabalho, tudo permissão de Deus Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio que através dessa espiritualidade que eu consegui esse equilíbrio na minha jornada, na minha vida, consegui uma esposa, consegui uma família e consegui um filho. Então eu dou graças a Deus porque foi me apresentado esse espírito nessa minha jornada através dessa espiritualidade, essa espiritualidade que me apresentou. Tudo isso que eu tenho nessa bendita hora. Eu estou falando de mim porque essa é a minha jornada, né? É mais fácil a gente falar de nós mesmos, né? Do que a gente sair por aí falando dos outros. Se a gente for falar dos outros, que a gente fale bem. Se a gente não for soltar uma palavra de edificação para os nossos irmãos, né? Que melhore eles, que edifique eles, que fortaleça eles. É melhor a gente se calar, é melhor a gente se guardar, é melhor o silêncio, porque o silêncio também é uma prece. Então, graças a Deus, queridos irmãos e irmãs, de estarmos nessa bendita hora aqui nesse solo sagrado, de ter vencido todos os obstáculos proporcionados pela nossa jornada. A gente chama de obstáculos, mas muita gente chama de dificuldade, muita gente chama de sofrimento, muita gente chama disso, daquilo, daquele outro. Outros já chamam de evolução, né, de aprendizado. Então, para a mesma coisa apresentada na nossa jornada, tem diversas maneiras de serem chamadas. Muitos vão poder observar como uma dificuldade. Nossa, eu tenho que vencer tanta coisa para estar aqui, é um sofrimento tão grande, né? É uma condição muito complicada para chegar até aqui. Outros já observam como desafio e coisas que impulsionam eles, né? Coisas positivas, né? Que bom que eu exercitei o amor, a humildade, a tolerância, o perdão, né? A determinação, né? A vontade de estar aqui, conseguir se fazer presente, venci a dificuldade financeira, venci a dificuldade física, a dificuldade climática também,
né? Venci todas as dificuldades impostas para eu estar aqui nessa bendita hora, eu consegui superar, né? Com amor, graças a Deus, melhor ainda, quando a gente supera com amor, com carinho, com paciência, com ternura, com respeito, né? Não desafiando esses desafios que são proporcionados para a gente, muito pelo contrário, respeitando esses desafios, porque atrás de todos esses desafios, de todas essas condições, tem espíritos, né? Esses espíritos, muitos deles do nosso passado, do nosso transcendente, irmãos que com a permissão de Deus Pai Todo-Poderoso nos observam no nosso dia a dia, na nossa vida, a partir do momento que a gente acorda, tudo que a gente faz no nosso dia, na nossa jornada, os nossos encontros, desencontros, nossos ajustes e reajustes, tudo está pelo controle, pelo comando de Deus Pai Todo-Poderoso, do nosso Pai, do nosso Criador. Uma folha não cai de uma árvore se não for da vontade de Deus Pai Todo-Poderoso. Então está tudo no comando do nosso Pai, do nosso Criador, dessa espiritualidade bendita. Tá tudo certo. Então quando a gente diz que tá tudo certo, mesmo que muitas das vezes o mundo esteja em guerra à nossa volta, as coisas acontecendo e etc e tudo mais, né? Aquelas complicações que a gente fala, meu Deus, né? Salve Deus na nossa língua, né? Na nossa fala, né? O que tá acontecendo na nossa jornada, na nossa volta, no nosso planeta, no universo que está, né, apresentado à nossa volta, né? Salve Deus. Tá tudo pela vontade de Deus Pai Todo-Poderoso. A gente tem que ser que nem aquele lírio que a tia Neiva falou, que mesmo estando numa valeta, mesmo estando num lamado, mesmo estando no barro, né, ele se mantém ali perfumado, ele se mantém ali nas condições dele, né, nas condições dele. Então, esses somos nós. Mesmo que esse planeta Terra esteja, como diz aqui na Terra, né, virado de ponta cabeça, as coisas do arco da velha acontecendo, né, coisas que até nos espantam, né, porque nós somos físicos também, né, então a gente observa com o nosso olho físico, mas que a gente tem essa condição espiritual e saber que está tudo sob a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso, né, que o nosso Pai está no comando de tudo, graças a Deus, está no controle de tudo, e que a gente também tem que se manter nesse autocontrole, nesse autoconhecimento, porque essa é a chave para a nossa iluminação, para a iluminação do nosso espírito, para o esclarecimento do nosso espírito, para que o nosso espírito possa expandir, para que a gente possa amadurecer espiritualmente falando. A gente tem que ter essa confiança, essa fé em Deus Pai Todo-Poderoso, na espiritualidade maior, em Jesus Cristo. Por isso que é nos apresentado tudo isso que é apresentado, porque é um teste para a nossa fé. É um teste para o nosso coração, é um teste para o nosso pensamento, é um teste para as nossas ações, para aquilo que a gente fala, para aquilo que a gente faz. Então, quando a gente estiver no controle de tudo isso, que não é fácil, os valores que o Mestre Jesus Cristo nos apresentou, de amor, de perdão, de humildade, de tolerância, é muito bonito falar, as definições são maravilhosas, são lindas, é até música para os nossos ouvidos, né? Se a gente pegar um dicionário e ler o significado de cada uma dessas coisas, é maravilhoso, é uma poesia, é lindo de se ver, né? Mas e colocado em prática, como é? É muito difícil, por isso que precisou vir um professor muito bom, que é o Mestre Jesus Cristo, para nos transmitir todos esses valores, todas essas condições, para que entre na nossa cabeça, para que entre na nossa mente, para que entre no nosso coração, para que entre no nosso espírito, para que a gente se emane disso e isso faça com que o nosso espírito consiga subir cada degrauzinho apresentado nessa escada evolutiva da nossa jornada. Então esses valores a gente vai começando a se deparar com eles, a gente vai começando a entender, vai começando a praticar, porque não adianta você ter só a teoria do amor, você ter só a teoria da humildade, você ter só a teoria da tolerância, não. É necessário a prática conta muito mais. É que nem se a gente estivesse tirando a nossa carteira numa autoescola. Vai ter as aulas teóricas, né? Que a gente vai aprender como que liga o carro, como que troca de marcha, como que acelera, como que faz a manutenção desse carro, né? Mas a gente só vai conseguir dirigir mesmo quando a gente sentar ali atrás do volante,
quando a gente ligar essa chave, quando a gente pisar nesse acelerador, quando a gente trocar essa marcha. Então é a prática que vai nos levar a essa perfeição, como diz aqui no planeta Terra. Então é praticando o amor, é praticando a humildade, é praticando a tolerância, e a espiritualidade vai nos proporcionar situações onde a gente vai exercitar todos esses valores. Vai proporcionar situações de amor, situações de humildade, situações de tolerância, situações de perdão. Então muitas das vezes para vir o perdão tem que vir o quê? Tem que vir o conflito. Vai acontecer o conflito, seja nessa ou em outra vida. Sabemos que nós carregamos uma herança transcendental, que o nosso espírito percorreu muito para chegar até aqui nessa bendita hora, e a gente não tem a ciência e a consciência do que esse espírito fez para chegar aqui nessa bendita hora, mas a gente acredita, a gente tem fé nessa espiritualidade bendita que nos orienta e nos ensina que o nosso espírito não tinha a consciência de amar, a consciência em Deus, a consciência em Jesus Cristo, a consciência na espiritualidade, e agíamos até como animais aqui nesse planeta Terra em nossas vidas passadas. Então a espiritualidade nos deu a oportunidade de se redimir, dessa redenção. Hoje estamos aqui, 2025 anos após a vinda do Mestre Jesus Cristo. Mas a gente já vem aqui para o planeta Terra antes mesmo da vinda do nosso Mestre Jesus Cristo. Por isso que ele teve que até vir aqui para o planeta Terra, para nos auxiliar, para se aproximar de nós, para trazer Deus para dentro do coração do homem, que essa também que é a nossa missão no dia de hoje, de mestres e de ninfas deste amanhecer, de levar Deus para dentro do coração de cada um dos nossos queridos irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Então essa é a missão do Jaguar. Uma das missões do Jaguar, né? Levar Deus Pai Todo-Poderoso para o coraçãozinho do homem. Mas para realizar isso a gente tem que vencer muitas e muitas coisas, até nós mesmos, né? O nosso mau pensamento, as nossas más atitudes, né? As nossas más ações, porque faz parte da nossa essência, que estamos aqui encarnados no planeta Terra. Então a gente ainda sente o ódio, sente o rancor, sente inveja, sente vaidade, sente vontade que o outro se dê mal, sente vontade que o outro escorregue, aquele outro que a gente não gosta, né? Que tropece, que caia pra gente dar risada, né? Pra gente achar engraçado, né? Pra gente ficar feliz. Então olha como que são as coisas. A gente foi ver uma atitude muito primitiva, né? A gente querer que o outro se dê mal, que a coisa não aconteça na vida do outro para que a gente fique feliz. Sendo que a espiritualidade nos recomenda que a gente seja feliz com o quê? Com a felicidade do próximo. O mandamento maior do Mestre Jesus Cristo: amar o próximo como a ti mesmo. E Deus acima de todas as coisas. Então o próximo que o Mestre Jesus Cristo pede é para que a gente ame o próximo, como a nós mesmos, para que tenha essa empatia, para que a gente deseje para o nosso irmão aquilo que a gente deseja para nós mesmos. Eu quero que aconteça isso comigo, então eu quero que aconteça isso com o meu irmão também. Essa coisa boa, essa coisa bacana. Eu não posso torcer para que o meu irmão caia, porque eu também não quero cair. Eu não quero tropeçar, eu sei que dói. Se eu bater a canela, se eu cair de cara no chão, vai doer. Então eu não quero essa mesma dor pro meu irmão. Porque a gente ainda não tem essa consciência em Deus Pai Todo-Poderoso, que somos um só em Deus Pai Todo-Poderoso. Que o sofrimento do meu irmão também é o meu sofrimento. Que eu faço parte do meu irmão. Assim como o nosso corpo tem diversas células que compõem esse nosso corpo, esse nosso organismo, né? Nossas células até espirituais que compõem o nosso espírito, assim também é aqui. Assim também é aqui, cada um de nós somos células que compõem um corpo maior que nós. Então, quando a gente não tiver essa consciência em Deus Pai Todo-Poderoso, que todos nós somos um só, que o bem-estar do meu irmão é o meu bem-estar, que eu quero desejar o melhor para o meu irmão, que só faz bem para mim isso. Quando eu começar a ter a consciência disso, eu vou começar a despertar para a evolução do espírito, para a cura do espírito, porque é a cura desobsessiva, que é isso que a gente tanto almeja, que é isso que a doutrina nos proporciona, a cura do nosso espírito, ser ferramenta para a cura do espírito que está à nossa volta.
Isso daí é maravilhoso. Isso daí a gente não encontra nos locais, nos lugares, na farmácia para vender. Se a gente chegar na farmácia para pedir, me vê a cura do espírito, né? Vão dar risada da gente. Vão dar risada pra gente. Vão falar, a gente tem a cura de tudo aqui, né? Tudo, mas essa do espírito, né? Aonde que tá essa câmera? Porque eu acho que é uma pegadinha que você tá me fazendo, né? Vão achar que é até uma pegadinha se a gente chegar na farmácia e pedir a cura do espírito. Então não tem para vender por aí. A cura do espírito não tem por aí, não adianta. A gente vai sair, vai procurar e não vai encontrar a cura do espírito. Mas aqui, nesse hospital espiritual, nesse pronto socorro universal, nessa doutrina de Pai Seta Branca e Manhara, nessa humilde casa, salve Deus, aqui junto dessa espiritualidade bendita, nós encontramos a teoria e a prática da cura do espírito, da cura desobsessiva, é a especialidade deste lugar. Olha que bacana, graças a Deus. Então senão ainda não caiu nem a nossa ficha, que está aqui dentro, que está próximo, né, dessa espiritualidade, né, que está buscando, que está almejando, etc. e tudo mais, né? Imagine a ficha do planeta, a ficha dos irmãos à nossa volta, da sociedade, né, de todos esses irmãos e irmãs que estão à nossa volta. Senão não cai nem a nossa ficha, que está bem próximo. Aqui até dentro do lugar a gente está, ainda não caiu a nossa ficha. Então imagine os irmãos e irmãs que estão aqui nesse planeta Terra, buscando, muitas das vezes, interesses próprios, valores aqui do planeta Terra. Eu quero ficar rico, eu quero terreno, eu quero posse, eu quero poder, eu quero isso, aquilo, aquele outro, né? Salve Deus! Cada um no seu cada um. Não podemos julgar, condenar, nem apontar o que os nossos irmãos estão buscando aqui no planeta Terra. Mas a gente tem que ter a consciência do que nós estamos buscando aqui nesse planeta Terra, da oportunidade que o nosso espírito tem de estar aqui nessa bendita hora, nessa encarnação. Poxa, mas eu acho que erraram em alguma coisa. Não erraram em nada. A gente tem tudo que a gente tem que ter para a evolução do nosso espírito. A família, o trabalho ou o estudo, ou até mesmo a falta de trabalho, essa doutrina, os irmãos que estão à nossa volta, a nossa família, amigos, entes queridos e aqueles que se dizem os nossos inimigos. Tá tudo certo. Tá tudo certinho o que é para estar à nossa volta. Tá tudo certinho, é essa vida mesmo. É essa vida mesmo que a gente tem que ter. Não é outra não. Então é essa consciência que a gente tem que ter, primeiramente. Que é essa vida mesmo. Não queira outra vida, é essa vida. Essa é a melhor vida que a gente tem. É o aqui, é o agora, é essa oportunidade, é esse momento. E com tudo isso que a espiritualidade está nos proporcionando, cabe a nós ser feliz, cabe a nós superar todos esses obstáculos, cabe a nós amar, cabe a nós perdoar, cabe a nós evoluir o nosso espírito, se policiar, se conhecer, olhar para dentro de nós e ver como que está o nosso pensamento, como que estão as nossas atitudes, as nossas ações, o que eu estou falando. Principalmente para aquele irmão que pisa no meu pé, o que eu penso dele, o que eu falo dele, qual que é a minha atitude através dele, porque essa espiritualidade bendita está nos observando, esses abnegados mentores e o mundo espiritual à nossa volta. Espíritos sofredores, cobradores, etc, etc, etc. Muitos são os espíritos que estão à nossa volta nessa bendita hora, com a permissão de Deus Pai Todo-Poderoso, nos observando, olhando os nossos passos, sentindo a nossa emanação, que é o principal, a emanação. Não dá para mentir para eles. Não dá para mentir para eles. A emanação é verdadeira. Não tem como eu transmitir uma emanação que não seja verdadeira, não tem maquiagem. Para a emanação não tem maquiagem, não dá para se fazer, não dá para disfarçar, não dá para ser falso, porque a emanação ela é direta, é uma comunicação direta. Então esses irmãos estão sentindo a nossa emanação, está sendo apresentados testes, situações, quadros à nossa volta, que faz com que a gente proporcione emanações para esse universo. São essas emanações que esses irmãos estão sentindo à nossa volta. E eles podem observar, não estão nos julgando, estão nos observando. E através dessa emanação que é verdadeira, sentindo. Não mudou, continua o mesmo de 500 anos atrás, continua o mesmo de 1000 anos atrás,
continua o mesmo de 10 vidas atrás, continua o mesmo, ainda está falando mal do próximo, ainda está maquinando mal pro próximo, ainda está ali desperdiçando energia para se reunir com outras pessoas, para falar mal de outras pessoas, para denegrir as outras pessoas, para vibrar negativo contra outras pessoas, para odiar, ainda perde tempo com essas condições. Salve Deus, estamos na terra, estamos encarnados, ainda estamos em comunhão com essas condições, mas que a gente tente ficar o mínimo possível. Quando a gente baixar o nosso padrão vibratório, vamos lembrar que tem a nossa prece, que tem a água do Pai Seta Branca, que tem os nossos mentores, que tem Jesus Cristo, que tem a espiritualidade bendita à nossa volta. Vamos lembrar dessas nossas ferramentas e vamos elevar novamente o nosso padrão vibratório. Vamos ter a consciência que não dá mais para a gente falar mal do próximo, não dá mais para a gente apontar a espada para o próximo. Vamos apontar a espada para o nosso próprio peito. Vamos ser severo com a gente mesmo, que é o que a nossa mãe com a Thaís 108 tanto pediu para a gente. Filho, seja severo com você mesmo. Pare de degladiar contra o teu próprio irmão. Pare, abaixe essa espada, não estamos mais em guerra. Já chegou o Mestre Jesus Cristo aqui para o planeta Terra. A nossa oportunidade está aí, na nossa porta. Vamos baixar nossas armas, vamos aposentar essa condição de guerra, de degladiar, de conflito, de tudo isso. Vamos se aposentar disso e vamos começar um novo caminho. Esse novo caminho é Jesus Cristo. Vamos sair dessa velha estrada. Vamos parar de denegrir a imagem do próximo, de vibrar contra o próximo. Quando a gente começar a ter esse pensamento, quando a gente começar a ter essas atitudes, essas ações, vamos mudar. Porque essas coisas estão à nossa volta, estão dentro de nós também, porque a gente está encarnado aqui no planeta Terra. A gente está tendo a vida aqui no planeta Terra, então a gente está se deparando com isso dentro de nós. Então ter essa consciência, não deixar que isso nos movimente, com que essa energia nos movimente. É fazer com que a gente manipule essas condições nos apresentadas, elevando o nosso pensamento a Jesus, tendo essa consciência de nós conosco, com nós mesmos. Opa, salve Deus, estou tendo um mau pensamento do irmão meu, e isso eu sei que só me prejudica, isso eu sei que não me beneficia. Opa, estou tendo a oportunidade de falar aqui com outro irmão, né? E dentro dessa conversa surgiu ali um assunto que pode denegrir a imagem do meu próximo. Salve Deus, eu tenho que me policiar, isso não me pertence mais. A quem a gente quer enganar? Ao próximo? A nós mesmos? A espiritualidade maior? Não tem mais engano. A emanação não nos permite mais enganar nem nada, nem ninguém. A emanação é muito verdadeira. Não dá mais. As máscaras caíram. Não tem mais maquiagem. Não tem mais nada. A nossa emanação, ela nos denuncia. Pro bem ou pro mal. Salve Deus, qual é a sua emanação? Então é isso, queridos irmãos e mestres, a todos nós nessa bendita hora, os espíritos que estão à nossa volta, que estão tendo a oportunidade também de sentir a nossa emanação, de ouvir a nossa voz, de sentir todo esse ambiente em Cristo Jesus preparado para grandes curas e grandes libertações. Não é isso que a gente está atrás? Não é isso que a gente pensa que a gente está atrás? Das curas, das libertações, da cura do nosso espírito, das nossas libertações, de ser também um instrumento de cura para os demais espíritos, de libertação para os demais espíritos, de cura para esse planeta Terra, a cura desobsessiva do planeta Terra. Nosso planeta Terra está tanto precisando da força do jaguar, e o jaguar vem gastando energias com outras coisas, se degladiando entre o próprio povo, entre a própria família, entre os próprios irmãos que estão à volta, sendo que essa energia tem que ser empregada no amor, na humildade, na tolerância, para fazer com que essa usina de forças funcione. Cada um de nós somos a engrenagem dessa grande usina de forças que é a estrela candente, desse solo sagrado. Enquanto não cair essa nossa ficha, enquanto a gente não ter a consciência disso,
A gente vai ficar marcando passo, a gente vai ficar perdendo tempo, a gente vai ficar criando mais dívidas, mais débitos, do que sanar o nosso débito aqui no planeta Terra, que é o que a gente pediu, o nosso compromisso maior. Não adianta. Cada um de nós pediu para estar aqui, pediu para fazer alguma coisa boa, pediu para amar, pediu para ser esse instrumento, pediu para ser médium, pediu para exercer a mediunidade em favor do próximo, como nos pede o Mestre Jesus Cristo. Pediu para fazer algo para esse universo, para nós mesmos, para os irmãos que estão à nossa volta, acrisolados em ódio, em desespero, em dor. Pedimos para estar aqui nessa bendita hora porque um dia assistimos aquilo que deixamos de fazer. E pedimos e pedimos e pedimos para estar aqui nessa bendita hora, no planeta Terra, para ser jaguar, para ter esse emprego nesse hospital espiritual, para ser um enfermeiro dessa grande remuneração. O Pai Seta Branca é um grande remunerador. O Mestre Jesus Cristo é o melhor dos patrões que tem por todo esse universo. Não tem patrão melhor do que Jesus Cristo. É uma firma que não tem falência. É uma firma que só prospera. É uma firma que só dá alta, que só dá ganho, que só está sempre à frente. Não tem como dar errado. Só depende de nós. Só depende de nós. Única e exclusivamente de nós. Quando a gente ganhar consciência que fazemos parte, que somos uma pecinha desse grande quebra-cabeça e que só basta a gente se encaixar para que essa imagem se apresenta para cada um de nós. Quando a gente conseguir ter essa consciência que é só a gente fazer a nossa parte com amor e com carinho, com respeito, dentro dessa nossa vida que a gente já vive, não adianta a gente almejar outra, é essa vida mesmo, essa é a perfeita, é essa que vai fazer com que a gente chegue a Deus, se assim a gente fizer por merecer, se assim a gente fizer por onde, se assim a gente conseguir, mas depende de nós, não depende do próximo, tá tudo na nossa mão. É essa a nossa vida, é a melhor vida. Então vamos começar dando graças a Deus por ela. Essa é a melhor vida que eu tenho, graças a Deus. Obrigado, meu Pai. Eu nunca estive tão perto de Ti. Salve Deus. Agradecer pela família, agradecer pelo nosso dia a dia, agradecer pelos irmãos que estão à nossa volta. Nossa, mas a minha família eu não me dou bem com ninguém, né? Como que pode, né? Tá tudo certo. É a tua família de novo, para que agora você possa se dar bem, para que você vire esse jogo. Muitas das vezes são 10 vidas que essa família está do teu lado, e só está piorando, e você está mais uma vez, a 11ª vez do lado dela, e você vai piorar mais, ou você vai começar a melhorar? Você vai começar a fazer a prece pelo aquele teu ente querido, que não gosta de você, e que você também não tem tanta afinidade. Por que será? Será que um dia não te colocou uma espada na barriga, não te atravessou uma flecha? Salve Deus! Será que cada um de nós não fez isso com eles? Graças a Deus estamos aqui novamente para nos redimir, a oportunidade da redenção. Vamos fazer prece por esses irmãos, vamos buscar por esses irmãos, vamos vibrar positivo por esses irmãos precisam sentir a nossa positiva vibração, a nossa boa emanação. Somente assim esses espíritos vão se libertar, somente assim a gente vai se curar, somente assim cada um desses espíritos vão prosseguir nas suas jornadas, se libertando uns dos outros, se curando. A cura desobsessiva, a cura do espírito está nas nossas mãos. A espiritualidade está nos esperando, a espiritualidade está nos orientando, a espiritualidade está nos fortalecendo. Mas tem coisas que somente nós podemos fazer, que está nas nossas mãos. São ações que necessitam de cada um de nós. Nosso mentor não vai fazer por nós, mas ele vai estar ali à nossa volta, vibrando para que a gente faça. E quando a gente estiver fazendo, ele vai estar torcendo por nós, para que a gente realize, para que a gente concretize, para que a gente se dê bem, para que a gente efetue essa obra. Graças a Deus, queridos irmãos e mestres, por essa feliz e rica oportunidade de estar aqui nessa bendita hora. Eu agradeço aos senhores, às senhoras, a cada um que está aqui à volta, ouvindo, aqueles que pararam também para ouvir essa palestra.
Agradeço a oportunidade de vida de estar aqui no planeta Terra nessa bendita hora, de cada irmão e de cada irmã que está à nossa volta, seja encarnado ou desencarnado, em especial aqueles irmãos que, com a permissão de Deus Pai Todo-Poderoso, pisam no nosso pé, aqueles que estremecem o nosso espírito, que faz com que borbulhe o nosso espírito dentro do nosso corpo físico. Esses irmãos são professores para cada um de nós. Esses irmãos muito nos ensinam. Não desperdice a oportunidade de estar com esses irmãos. Aprenda com esses irmãos. São exemplos. Todos os irmãos aqui à nossa volta são exemplos para nós. Exemplos do que deve fazer, exemplos do que não deve fazer. Esses irmãos são os nossos coaching, que nem diz aqui no planeta Terra, são os nossos preparadores. Aqui nas academias não tem os nossos, aqueles que preparam, que a gente vai lá para a academia para exercitar, os nossos personal trainer, né? Esses irmãos são os nossos personagens para exercício do nosso espírito, para que a gente exercite os nossos espíritos. Não são professores colocados à nossa volta para que a gente exercite amor, humildade e tolerância, para que a gente exercite o perdão, para que a gente exercite tudo isso que a espiritualidade nos proporciona, tudo isso que a gente se comprometeu para estar aqui na Terra para exercitar. A gente veio e também veio os professores para que fique à nossa volta, para que a gente malhe, para que a gente fortaleça, para que a gente fique fortão. Assim como a gente vai numa academia, malha e fica fortão, a gente também está aqui malhando esses valores para que a gente fique forte em amar, em tolerar, em ser humilde, em perdoar. Tá tudo pela vontade de Deus. Ele faz isso porque nos ama muito. Um amor que a gente não consegue alcançar, um amor que a gente não consegue fazer ideia, um amor que é incondicional, que não tem condições. A gente ainda ama na condição. Eu amo porque ele me ama. Aquele ali não gosta de mim, então eu odeio ele, eu não gosto dele. Eu não me dou com ele, eu não tenho sintonia com ele. Salve Deus. Que a gente possa ser digno e merecedor do amor incondicional de nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente possa alcançá-lo. E para alcançá-lo, a gente vai ter que, primeiramente, superar todos esses desafios que estão sendo nos proporcionados. Somente assim a gente vai ser dignos de adquirir essa capacidade de amar incondicionalmente. Graças a Deus, queridos irmãos e mestres, agradeço essa feliz e rica oportunidade que os senhores e as senhoras nos deram nessa bendita hora. Vamos preparar o nosso ambiente para dar prosseguimento a esse desenvolvimento dos nossos queridos irmãos, emantrando de pé, manhante em Cristo Jesus.